Mas a promessa de Deus, ela passa pela obediência a Deus. Ela passa pelo ouvir da palavra de Deus. É aí que está talvez a dificuldade no caso do povo de Israel. Eles tinham a promessa de Deus, eles eram e é até hoje o povo de Deus, mas pelo pecado dele, eles distanciaram de Deus, né? E no distanciar de Deus, Deus permitiu que algumas coisas pudessem acontecer na vida delas. Interessante quando a gente olha, tem muitos de nós que passamos por dificuldade, algumas delas Deus trabalhando para que possa moldar nosso caráter, mas algumas delas nós passamos dificuldade porque a gente distancia mesmo do Senhor. E quando nós distanciamos do Senhor, deixamos de Deus, de servir a Deus ou de ouvir Deus, nós então começamos a sofrer algumas coisas. Isso é prático até hoje. Deus continua nos amando, Deus nos ama, Deus nos protege, né? Deus nos perdoa, mas quando a gente distancia de Deus, existem algumas coisas que a gente vai sofrer, né? Infelizmente, são preço que a gente paga, vai pagar, por a gente estar desviando do Senhor. Mas uma coisa interessante que quando a gente distancia do Senhor, o inimigo, né? Ele vem e começa a assolar a nossa vida. E é isso que aconteceu com o povo de Israel. A Bíblia fala que os medianitas assim, né, Deus permitiu, porque eles afastaram de Deus, e o afastamento deles foi tanto que os medianitas começaram a roubar Israel, a tal ponto que Israel ficou pobre, empobreceu diante disso, né? E aí os medianitas iam e roubavam toda a plantação, todos os camelos, todo tipo de bem que eles tinham. E hoje nós sabemos, querido, também que o inimigo, né, o Satanás, ele é o roubador, né? Ele rouba a nossa vida, né? Que é simbolizado aqui no texto pelos medianitas, né? Então, nós percebemos que, na realidade, se nós afastarmos do Senhor, se nós deixarmos de ouvir o Senhor, nós teremos, então, consequência na nossa vida, né? Eu sempre disse e continuo dizendo, existe uma só verdade. Não é verdade da IBVA, não é verdade do pastor Júlio, não é uma verdade sua, mas é a verdade, é a palavra de Deus. O que está escrito aqui, irmão, vai acontecer na nossa vida. Se há uma promessa de Deus para mim e para você, está escrito aqui. Então isso pode ser realidade na sua vida. Mas passa pela obediência. Passa a ouvir Deus. Eu preciso aprender a ouvir Deus. Para que essa promessa concretize na minha vida ou na minha geração. Em toda a história, irmãos, nunca vimos o mover de Deus, né? Sem a ação de um homem na terra que pudesse entender ou abrir o coração para que pudesse fazer algumas coisas. Na história nunca vimos Deus salvar uma pessoa sem usar alguém para salvar essa pessoa. Nunca vimos na história Deus salvar um povo, uma nação sem mudar ou permitir que algumas coisas pudessem acontecer nessa nação para que Deus pudesse entrar com a palavra aí. Então na história toda a caracterização de um avivamento, de uma ação de Deus, foi por causa de alguém na terra, orando a Deus, buscando, indignando-se por algumas coisas, para que pudesse acontecer na sua vida. Aí eu sempre digo assim, irmãos, a nossa oração não é vão no Senhor. Se você está orando, está passando dificuldade, ore até a sua oração se tornar verdadeira. Ore, não pare de orar, continue orando, para que ela se torne verdadeira. E então aqui nós temos aqui uma indignação que produziu algo interessante, de repente tirar a palavra convite e colocar a palavra chamamento, né? Uma chamada de Deus. Então toda indignação que passa na terra, quando Deus encontra alguém indignado por alguma coisa, Deus o chama para fazer algo. Aquele senso de justiça, a gente vê algo errado, a gente começa a orar, e aí de quanto orar, Deus chama a gente. Interessante, né? Tem muitas pessoas, eu acho que não há aqui hoje à noite, e aqueles que faltaram também não há, é que a gente muitas vezes ora para que Deus mude uma realidade, que salve a nossa família, que Deus use fulano, beltrano, use algumas coisas, mas se você continuar orando, o convite Deus vai fazer para você. E Deus vai dizer assim, e aí, você está disposto? Você está indignado? Você quer que eu salve esse povo? Deus quer que salve a sua família?
E aí Deus faz o convite: eu gostaria de usar você. Eu gostaria que você dissesse sim para mim. E na medida que nós dissemos sim para o Senhor, então eu aceito o convite de Deus, para que mude então a minha geração, a minha vida. E aí a pergunta, irmãos, a situação que nós estamos vivendo, seja do ponto de vista interno da igreja, é que muitos oram para que Deus chame alguém, que Deus desperte missionários ou alguém. Mas o convite que Deus tem feito é para mim, é para você individualmente. Que essa indignação, que gere em você realmente uma unção e que produza você realmente resposta positiva diante do chamamento de Deus. E aqui, queira ou não queira, né, o caso clássico aqui desse jovem, né, Gideão, ele estava indignado sim. A prova disso, quando Deus começa a falar com ele, o anjo do Senhor, ele começa a dizer como estava o seu coração. Deus, o Senhor nos abandonou. O inimigo está assolando a nossa vida. Os inimigos estão pegaram tudo que nós tínhamos. Eu estou colhendo o trigo, ainda não está maduro. Porque se eu deixar amadurecer, o inimigo vem e toma. Então eu pego antes de amadurecer, coloco nas cavernas escondidos, para que eles não peguem. E o Senhor, que é o Deus de Israel, nos abandonou. Se você olhar a história de Gideão então começa a conversar com o anjo e até mesmo murmuração, o queixume diante de Deus. E aí o anjo do Senhor faz um convite a ele. Quer mudar a história? Você quer mudar a realidade do povo de Israel? E aí a Bíblia fala que então ele começa a dizer que ele é um dos menores da casa. Um dos inferiores da casa. Mas o chamamento de Deus, irmão, o convite de Deus nunca foi para aqueles que sabem mais ou aqueles mais intelectuais. Mas o chamamento de Deus sempre foi para aqueles que são simples e que têm um sentimento de indignação por alguma causa. Essa foi sempre o convite de Deus. Eu nunca vi um convite de Deus para alguém que está jogando videogame em casa, para fazer algo de mudança. Eu nunca vi Deus chamar alguém que não está fazendo nada na vida, para que possa mudar alguma geração. Eu nunca vi. Pelo contrário, Deus chamou aqueles que estão indignados por alguma coisa. Agora, se eu estou passivo, tranquilo em casa, numa boa, vindo a minha família ser destruído, os meus amigos serem mortos pelo inimigo, a desgraça entrar na minha vida, eu não estou nem aí por isso. Eu digo, Deus vai chamar você para quê? Se a desgraça está acontecendo, não move seu coração a ter uma indignação. Domingo a gente falou sobre coragem. Todos nós temos coragem de fazer alguma coisa. Mas essa atitude de fazer, geralmente não é para mudar uma situação. Não, pelo contrário, é uma situação egoísta. A coragem que muitos têm. Egoísta, do ponto de vista interno, de olhar só para si. Mas a ousadia que a Bíblia fala, é uma ousadia onde o reino, a coletividade será beneficiada. É isso que a gente vê na Bíblia. E é essa ousadia que a gente deseja. E é essa ousadia que a gente encontra agora em Gideão também. Se é que podemos falar, né, o caso de ousadia nessa noite. Mas Gideão, então, foi movido por uma indignação, por estar passando uma situação. Agora, querido, qual a situação que está passando? De dificuldade. Você nunca parou para pensar o que você está passando? É um chamamento de Deus para que, além de mudar a sua vida, mude outra geração que está perto de você? Talvez a dificuldade que está passando seja financeira, espiritual, não sei, de enfermidade. É algo que Deus quer curar, ajudar você, mas para isso você precisa ouvir ou aceitar um convite de Deus? Não, né? Talvez a nossa resposta é não. Eu não aceito dessa forma. E se eu digo não aceito dessa forma, então realmente a nossa cura nunca será para a honra e glória do Senhor, nem a libertação que eu tenho, nem as coisas que Deus poderá me dar vai ser para a honra e glória de Deus, mas será para a minha honra e para a minha própria glória. Porque as pessoas haverão de ver que eu consegui, que eu tomei a decisão, eu lutei para isso. Então Deus não será glorificado nisso de forma alguma. Mas a ação de Deus na nossa indignação é para gerar mudança
e uma mudança coletiva, querido. Amém? Então, a indignação que gera unção, que produz então um chamamento, ou uma chamada, ou um convite, como você queira fazer, né, ou dizer. Então, hoje nós somos assim desafiados a vencermos, né, em um nome do Senhor Jesus de Nazaré. Hoje nós somos desafiados. Irmão, se houve um tempo difícil, que a Bíblia fala da igreja primitiva, hoje também nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Hoje nós somos desafiados todos os dias a vencermos em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Hoje nós somos desafiados. Hoje é o tempo que somos chamados a vencermos todos os dias em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Todos os dias somos desafiados, queridos. Não tem dia. Você sai para trabalhar, você é desafiado, sim, a vencer a dificuldade em nome do Senhor Jesus. Chegando no seu trabalho, você é desafiado a vencer aquele dia em nome do Senhor Jesus. Chegando em casa, você é desafiado, mesmo assim, a vencer aquela noite em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Então nós somos desafiados. Então a primeira palavra que eu quero falar com os irmãos, Efésios capítulo 4, diz assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis como é digno da vocação, do chamamento, que tendes foste chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito e o vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados, e uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos e por todos em todos. Amém, irmãos? A primeira atitude de ouvir o chamamento é ouvir o chamado de Deus. Deus aqui nesse texto diz assim, que Ele nos chama para andarmos na força do Espírito dEle e na sua graça. Gideão aqui, irmãos, no caso do texto, ele está acostumado então a ser escravo, a andar como escravo já e viver como escravo. Considerando o quê? Incapaz para isso, ou incapaz de fazer a obra de Deus. Então Deus faz a ele uma proposta então. Uma coisa importante, irmãos, por mais que a gente diga que nós somos livres, por mais que a gente fale se Cristo nos libertou, verdadeiramente nós somos livres, amém? Mas infelizmente, nós falamos esses dias, que o diabo consegue ainda fazer com que a gente ande de cabeça baixa. O diabo ainda consegue fazer com que nós nos sintamos incapazes de fazer algumas coisas para Deus. O diabo consegue ainda, de uma forma muito pecaminosa, diabólica, colocar em nossa mente que nós não somos capazes de fazer algumas coisas. Ou que Deus não pode ou não vai realizar através da nossa vida algumas coisas poderosas. Então o Gideão aqui, o diabo fez ao povo de Israel um povo que era respeitadíssimo. Um povo que era considerado o povo de Deus. Israel era rico, mas aí o povo distanciou-se de Deus, deixou de ouvir a Deus. E o inimigo, midianitas, entraram e começaram a roubar, saquear a vida deles. Por muitos anos. E aí, então Gideão, de filho de Deus, ele começa então a andar e viver, a pensar como escravo. O ser incapaz de agir na força do Espírito de Deus na vida dele, é incapaz disso. E aí no versículo 15, ele diz uma palavra interessante que, como muitas vezes a gente responde diante de Deus como Gideão: como livrarei Israel, Senhor? Como eu vou fazer isso?
Eis que minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. Então a gente percebe, dentro desse homem, alguém que era corajoso, ousado, ele foi transformado num homem medroso e covarde diante de algumas coisas. E quando a gente olha, né, vê a Bíblia, 2 Timóteo 1:7, diz que o Espírito que é em nós é um espírito ousado, de moderação. Porque o Espírito que é em nós é o mesmo Espírito de Deus na nossa vida, irmãos. Então o inimigo, ele conseguiu transformar alguém poderoso, que pudesse fazer algumas coisas, num homem totalmente covarde, inseguro, que ele não conseguia agir mais. E agora, fazendo-se ou agindo como escravo, se escondendo, abaixando a cabeça para o inimigo. Então, quando a gente olha esse povo, a gente começa a analisar que muitas vezes nós estamos igual a esse povo. Temos o Espírito Santo de Deus em nós, somos filhos de Deus, somos mais do que vencedores, mas, porém, a nossa atitude não tem sido a atitude de um homem, uma mulher livre no Senhor, de vencedores. E medianitas vêm, assolam a nossa casa, destrói a nossa família, destrói a vida dos nossos amigos, e nós não estamos nem aí por isso, porque sentimos realmente medo. Tem pessoas que têm medo do diabo, irmãos. Onde se viu isso? Aonde na história um crente deve ter medo do diabo? Aonde? Nós não podemos ter medo do diabo, querido. Porque alguém que está dentro de nós é muito maior e o venceu na cruz. Jesus Cristo de Nazaré. Eu ter medo do diabo? Não. Eu posso dizer que ele tem poderes limitados por Deus na terra, de fazer algumas coisas. Mas o Deus que eu sirvo, o Deus que eu tenho no meu coração é muito maior e venceu. Então, o Espírito que Deus colocou em mim é um espírito de coragem, de ousadia, irmãos. Medo do diabo? Não. Não devo ter medo. Porque isso é uma coisa que ele tenta fazer em nós, colocar medo em nós para que a gente não haja, para que a gente não faça algumas coisas, né? E muitas vezes com isso a gente se sente incapaz de agir ou de reagir ou fazer algumas coisas conosco. Então Deus chama o homem, no caso aqui de valente, e diz: olha, eu sou contigo, né? Deus é conosco, queridos. É Deus que nos faz o convite, a gente ouve, mas é Deus que está nos enviando para a luta, né? Aonde Deus nos colocou. E aí Juízes capítulo 6, versículo 14, diz assim: virou-se o Senhor para ele e disse: vai nesta tua força e livra Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Então uma questão aqui, Deus estava enviando então, convidando Gideão, e enviando a ele, e enviando com uma promessa: olha, vá na sua força, porque eu estou contigo. Então a unção, irmãos, a indignação que gera unção, ela também gera em mim um convite, um chamamento de Deus. Eu e você somos a solução, por mais... Você pode até achar que é antibíblico, mas eu e você somos a solução para este mundo, querido. Eu e você somos a solução para a parentela onde você está, para a vizinhança onde você está, no trabalho onde você está, querido. Pastor, a solução é Jesus, eu entendi. Mas eu e você temos Jesus. Mas as pessoas lá não conseguem ver Jesus. Elas só vão ver Jesus através da nossa vida, da vida da igreja. Então logo eu e você somos a solução, sim. Somos. Então Deus está mandando a Gideão aqui: olha, vá na sua força, Gideão.
porque eu estou com você. Agora, que força você tem? Como você está? Nós falamos terça-feira sobre desânimo, né? Que o desânimo é uma ação, uma atitude de alguém que nos induz a fazer com que a gente ou sinta incapaz ou inútil de algumas coisas. É isso que o diabo faz. Se tem alguém desanimado aqui, não é Deus não. Foi o diabo que induziu seu coração dizendo que você não é capaz, que você não vai conseguir. Não foi Deus. Aí a Bíblia fala assim, no caso de Josué, né? De que Deus nos anime na obra. Como que Deus pode nos animar na obra, irmãos? É você pegar a promessa de Deus, uma promessa dela, e dizer assim: eu estou convosco todos os dias. Vá na minha força. Confie em mim, acredite em mim. Isso é estar animado no Senhor. Isso é estar animado. Agora a pessoa desanimada é porque o diabo induziu a ela ou ele que ele não vai conseguir vencer. Que ele é incapaz de fazer algumas coisas. E o Deus que nós servimos não é um Deus que desanima a gente, pelo contrário, é um Deus que fortalece a nossa vida. Amém, querido? Então, a terceira coisa, se é que podemos colocar assim, quando Deus fez um convite a Gideão, a Bíblia fala que a primeira atitude que Gideão fez foi destruir todos os ídolos que havia na sua casa. E aí eu posso até colocar, se você quiser, qual a causa do seu desânimo? Nós falamos terça-feira. Tem N causas. Ou 3 ou 4 causas de desânimo na nossa vida. O que eu preciso fazer? Eu preciso destituí-lo da minha vida. Eu preciso destruir isso primeiro. O que está me causando? Para que o que eu perdi a visão de Deus, preciso destruir. E uma das primeiras coisas de Gideão foi destruir os altares de Baal que havia na casa dos seus pais, no meio do povo. Aí a pergunta, irmãos, se a gente não consegue ouvir Deus, se nós não conseguimos entender que Deus está nos enviando, já nos enviou, isso é porque então a gente tem alguns altares na nossa vida que precisam ser destruídos. Pastor, eu continuo, está difícil a minha vida, está isso. A pergunta não é está difícil. A pergunta é o seguinte, querido, o que tem na sua vida que faz com que o diabo está entrando? Hã? O que tem na tua vida que o diabo entra? Lá em casa, na casa de vocês não tem formiga, né? Lá em casa é assim. Nossa casa é assim. Se a gente deixa alguns arroz, hoje não vai mais, porque tem os pardal, a gente cria pardal, não sei se vocês estão sabendo disso. Se a gente joga um pouquinho de comida, vamos dar outro exemplo. Se a gente está na sala, lá em casa as crianças não comem nada na sala, a não ser o dia que a gente não está em casa, aí eles comem. É proibido comer na sala, lá em casa, o dia que eu e a Helena estiver lá em casa. Parece que está escrito no papel assim, não está, irmãos. Basta mais que você fala, as pessoas vão para a sala. Como que a gente descobre que elas comeram na sala? Eles podem limpar o nosso sofá, que é um sofá, esqueci o nome dele. Eles podem limpar o chão, pode até riscar de caneta o nosso sofá. Eles podem fazer tudo. Mas no segundo dia, agora eles já sabem. No segundo dia você vai lá fora, na varanda, bem na entrada da varanda, você percebe que algumas formigas estão mudando lá fora para dentro. Bem no cantinho do portal. E a gente começa a dizer, Helena, tem gente comendo aqui na sala. Porque as formigas acabaram de mudar para cá.
E aí quando essa formiga entra ali no portal, ela começa então a ter a liberdade de ficar na sala. E a gente tem que mandá-las embora ou pisar nelas, né? Ou muitas vezes, no meu caso, estão subindo o braço. Nossas formigas são tão dóceis, subem no braço, né? Você percebe aquela formiga grande, gorda, irmãos. Por quê? Porque de alguma forma a gente permitiu que ela pudesse vir. E aí a gente joga um veneno que está lá e elas somem. E a gente diz, para de comer na sala. Aí a gente para 30 dias de comer na sala e some aquela formiga. Na cozinha, se você não lava a louça, você começa a encontrar algumas formiguinhas que vão subindo, porque elas estão procurando comida. E quando você lava a louça, acaba com as formigas, elas vão lá para o Pécora, né? Vão aqui para Figueiras, para outro lugar. Né? Então a gente percebe que, eu quero dizer para os irmãos, que quando a questão de destruir todo o ídolo na nossa vida, o diabo só entra aonde ele tem algo para comer. A formiga só entra na sala porque nós deixamos cair lá um pedaço de bife, um pedaço de gordinho, aquela pizza da estrela, coxinha, esfirra, né? Doce, suco de laranja, derruba um gotinho no chão, que a gente acha que deve alimentar as formigas. Então o que acontece? Então a gente está dizendo para ela, pode entrar. Nós estamos falando de formiga, tá, irmãos? Não é irmão formiga. Formiga. Então o que acontece? Quando Deus falou para Gideão, a primeira atitude que ele fez foi destruir o altar de Baal. Para que ele pudesse então, agora, fazer algumas coisas para Deus. E aí o que eu digo na nossa vida, irmão, se a gente continuar dando comida para a formiga, de que um dia a formiga está na nossa cama. Se você começar a comer na sua cama, as formigas irão até você. E vai te derrubar da cama. Então a questão, quando a Bíblia, o texto diz destruir todo ídolo em nossa vida, não é ídolo não, irmão. Não é Neymar lá, né? O Lula da Silva de cueca lá no seu quarto. Não é esse ídolo não. Tem outras coisinhas na nossa vida. Se instalar, o diabo vai entrar. Aí a gente não dá muita ênfase a isso, ou não gosta muito. Mas, irmãos, se você está orando, se você está tendo uma vida santa, lendo a Bíblia, fazendo TSD, e está dando errado alguma coisa, aí você pergunta, Deus, o que está acontecendo? Não é Deus, é você olhar para você e que ver na sua vida o que está tendo, que o diabo está gostando tanto de você. E aí a gente toma uma atitude, irmãos. Precisamos tomar atitude. Então, o que o Gideão foi, ele fez uma limpeza, ele derrubou tudo aquilo. Os deuses de Baal, é por causa disso que Deus distanciou de Israel. Porque começaram a ter os seus altares de Baal. E Deus é um Deus que não aceita, irmãos. Você servir ao diabo e a ele. Baal aceita como você está. Baal aceita você do jeito que você está, bebendo, continuar fumando, acabando com a tua vida. Baal diz assim, isso mesmo. Mas se você vem para Jesus, Jesus, ele precisa e deseja limpar você. Agora Baal aceita como você está. Aí a gente está servindo a Deus, e o diabo está entrando as formiguinhas. Mas aonde está entrando? É porque a gente está deixando comida para eles comerem, queridos. Que Deus tenha misericórdia de outras igrejas, né, irmãos? Que nós estamos bem, amém? Nós estamos aqui na bênção. Nenhuma formiga entra na nossa varanda, nenhuma formiga entra no nosso quarto, nada, nós estamos bem. Se não estamos recebendo algo de Deus, é culpa de Deus. Mas eu estou bem. É Deus que não quer me abençoar, né? Então tá bom.
última coisa é: não volte atrás, mesmo que a luta esteja difícil, ou até mesmo insuportável, não volte atrás. Então, declare que você não faz parte do grupo dos tímidos e medrosos. E você faz parte do grupo aqui dos 300. Homens e mulheres de Deus, né? Porque Hebreus 10 diz assim: Mas o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles de recuam para a perdição, mas aqueles que creem para a conservação da alma. Irmãos, não é tempo da gente ficar prostrados, chorando, né, olhando o exército inimigo. É tempo da gente se levantar pela fé, né, e não importando com a circunstância, mas sabendo que Deus é Deus na nossa vida. Nós precisamos urgentemente fazer isso. Se você começou um projeto para ganhar alma para o Senhor, está difícil? Tá, pastor. Está insuportável? Está insuportável. Então não volte atrás, continue. Porque aquele que serve o Senhor não pode, Deus não tem prazer naquele que recua, irmãos, que desiste. Ou em outras palavras, Deus não tem alegria na vida daquele que recua. O abandona, né? Deus não tem prazer nisso. Deus continua amando, mas não tem prazer nisso. E o Senhor está conosco. Juízes capítulo 6, 11 e 12 diz assim: Então o anjo do Senhor veio e se assentou debaixo do carvalho que estava em Ofra e que pertencia a Joás, cujo filho Gideão estava malhando trigo no lagar para esconder dos medianitas. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor e diz: O Senhor é contigo, homem valoroso. Irmãos, a Bíblia diz assim, o texto você não tem como, mas na tradução, aqui, no original, a tradução diz que o anjo veio, se assentou e ficou horas e horas observando Gideão. Irmãos, vocês acreditam, e a Bíblia fala que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que os teme e os livra de todo mal. Existe anjo do Senhor aqui, irmãos, aqui. Creia nisso, que é bíblico. Não anjo para eu e você adorar. Anjo não merece adoração, não. Eles são seres celestiais, criados por Deus, para a honra e glória de Deus. Nós somos filhos de Deus, criados para a honra e glória de Deus. Nós adoramos a Deus, não aos anjos. Os anjos adoram a Deus como nós adoramos. E nós temos o maior privilégio que os anjos não têm, de pregar o evangelho, de falar da salvação. Ele não pode fazer isso, nós podemos. Então a Bíblia fala que o anjo, não vou falar na minha tradução, que o anjo parou e ficou algumas horas observando Gideão. Os anjos do Senhor, irmão, ele tem uma seguinte atribuição. O anjo do Senhor, ele leva relatório de Deus. E ele traz também mensagem de Deus. Como ele traz, ele leva. Eu estou pensando aqui, vou falar como o Giovanni fala, e imaginar, dentro do escândalo espiritual dele, se é que tem, o anjo parou, o anjo ficou paradinho ali 2, 3 horas, observando Gideão. E o Gideão lá cortando o arroz, que ainda não estava maduro. E Gideão tentando malhar um trigo verde, que saía só água. E Gideão lá, quieto, fazendo. Mas o coração, de repente, com uma irritabilidade, dizendo:
por que nós estamos passando por isso. E aí a Bíblia diz que o anjo, depois de observando aquele jovem, ele chega naquele jovem e chama aquele jovem de quê? Valoroso, valente jovem. Deus é contigo. Querido, alguém até começou a falar em língua, que essa língua eu não consigo interpretação não. Querido, o anjo do Senhor está a observar você. A pergunta é, o que esse anjo está falando para você? Pare de reclamar, pare de murmurar. O esse anjo está dizendo, pela sua indignação, varão valoroso, Deus diz que Ele é contigo. Irmão, tem gente, não é o caso aqui, BVA é uma igreja, essa mensagem, um dia vai surgir efeito na vida, mas hoje não. Tem muita gente que acha que está vivendo tranquilamente e Deus não está a observar algumas coisas. Deus está a observar. E Ele manda anjos para observar situações. Na nossa casa, na nossa igreja, a igreja que nós estamos aqui. Deus manda observar. Como o diabo está observando a você, existem os olhos de Deus, os anjos de Deus a observar você. E Ele conhece a sua causa. Ele sabe o que você está passando. Por isso que a gente diz assim, que Deus conhece, Deus sabe. Porque Deus sabia. Agora imagine, mais de 2 milhões de pessoas que havia. Deus vai na casa, manda um anjo na casa do cara que não merecia nada, incapaz. A pior família. Deus manda na casa daquela pessoa. Por que Deus mandou na casa daquele homem então? Diante de todas as famílias, na linhagem sacerdotal que havia. Por que Deus mandou na casa logo daquele homem? Porque eu começo a entender que alguns do povo de Israel nem estavam plantando umas trigo de tanta raiva que estavam. Mas havia alguém que mesmo sabendo que poderia perder o trigo, ele plantava. E dentro da sua lógica ele diz, eu vou colher um mês antes que amadure para que o inimigo não pegue. Então Deus encontrou alguém com uma coragem, mesmo sabendo que os medianitas iriam roubá-lo, mas encontrou alguém com coragem para plantar ainda. É por isso que Deus diz assim, vá na sua força, homem. Irmãos, mesmo que nós possamos saber que está difícil, mas não podemos parar. Mesmo que nós sabemos que está difícil alguém se converter, não podemos parar de plantar a palavra. Mesmo que as pessoas estão dizendo, olha, está difícil. Eu não posso, irmão, parar, eu tenho que continuar a plantar. É por isso que Deus chega e diz para esse homem, olha, varão valoroso, Deus é contigo. Em meio de 2 milhões ou 3 milhões de pessoas, Deus buscou alguém insignificante para dizer, varão valoroso. A questão, irmão, o que acontece com a gente, está fora do que eu estou falando hoje, é que nós estamos parados. Quando há dificuldade, a gente para de plantar. Há dificuldade, a gente começa a olhar para o nosso próprio umbigo. E a gente esquece de plantar.
Está difícil, pastor, pregar o evangelho para alguém. Querido, isso é bíblico. Mas a palavra diz que Deus é conosco. Maior é Deus que está com a gente. Continue a plantar, mesmo que o inimigo está pegando, mas continue a plantar. Um dia a sua sorte vai mudar. Mas não será da forma que nós queremos, irmãos. E o anjo assentou-se debaixo do carvalho e ficou observando Gideão malhando trigo para esconder dos midianitas. Deus nos concede vitória e tornou-se o Senhor. Porventura eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como um só homem. Em outra palavra, é a vitória. A nossa vitória que vence o mundo, irmãos, é a nossa fé. E Deus diz a Gideão, eu estarei com você. Por isso você vai destruir. Você vai ferir os midianitas, como fosse um só homem. Pode ser 300 pessoas, mas você vai vencê-lo como se fosse um só homem. Irmãos, o que Deus quer alcançar no nosso coração, eu falei domingo sobre coragem, pelo menos a coragem, essa coragem egoísta que nós temos, para que Ele possa fazer algo sobrenatural na nossa vida. Porque nós temos coragem de levantar às 5 horas da manhã para fazer caminhada, nós temos coragem de levantar às 5 horas para andar de bicicleta, nós temos coragem de fazer algumas coisas, mas não teremos coragem de fazer algo para vencer em nome do Senhor Jesus. Eu tenho coragem de fazer uma dívida do cartão de crédito para embelezar, para comprar roupa, mas não tenho coragem de usar o valor para comprar alguma coisa para alguém, diante da coletividade. Então a gente percebe que, diante dessa coragem egoísta, Deus nunca vai chamar a gente a fazer nada. A gente abandona a célula, a gente abandona a oração, a gente abandona o nosso TCD, mas a gente não abandona o nosso trabalho. A gente trabalha 23 horas por dia, dorme 1 hora, mas a gente não faz isso diante de uma unção poderosa, em nome de Deus, para Deus. Existem algumas coisas que precisam mudar, querido. Esse bebê está chorando, dizendo assim, isso mesmo, fale, Deus. Fale com a minha mãe. Porque minha mãe muitas vezes fica igual eu, assim. E por último, irmãos, aceite convite e saia à batalha, pois Ele nos dará a estratégia. Cada um de nós somos bons estrategistas. Cada um de nós, a gente monta estratégia. A gente diz assim, eu vou fazer isso, a gente monta uma estratégia maravilhosa. O caso aqui, Deus diz a ele que iria dar a vitória para ele iria dar a vitória. E a estratégia mais simples aqui, 32 mil pessoas, deveria ser o exército de Gideão. Com esse exército eu venceria até qualquer cidade. Mas entre 32 mil pessoas, Deus caiu isso para 300 pessoas. Então, quando eu aceito o convite de Deus, e quando eu saio a batalha, não devo me preocupar, porque Deus vai dar a mim uma estratégia. Pode ficar tranquilo, Deus fará isso.
E aí esse homem deu Deus estratégia para ele, olha, você faz isso, isso, isso. Ele fez. Agora vai sobrar 300. Vai lá e vença em meu nome. Porque se Deus permitisse os 32 mil pessoas, conhecendo Gideão, ele iria dizer assim, o Senhor disse para mim ir na minha força. E foi pela minha força que eu venci os medianitas. Deus colocou 300. Porque agora não foi Gideão que venceu, mas foi Deus que venceu por eles. Isso acontece com a gente, irmãos? A gente monta estratégias. A gente faz projetos. E a gente pode até achar que a gente está em vantagem. Mas a melhor estratégia é aquele que a gente não compreende e não vê, que é a estratégia de Deus. Sabe que tem muitas pessoas que até hoje não entenderam? Que tem muitas coisas de Deus que a gente não vai entender, mas precisamos crer. Precisamos crer para depois entender. Se daqui a 20 anos Deus não explicar, não estou nem aí. Importante que eu venci o nome dele. E aí, eu quero fechar, em nome de Jesus, esta palavra. Um historiador contou que um barco pesqueiro na Europa, ele realizava o seu trabalho, depois retornava com os tanques cheios de bacalhaus vivos. Mas sempre quando terminava a viagem, muitos bacalhau no tanque estavam mortos. Certa vez, entretanto, foi pescado por engano um enorme bagre e colocado no tanque. O bagre começou então a atacar violentamente os bacalhau para comê-los. Ao fim da viagem, todos os bacalhaus estavam vivos. É que lutando pela sobrevivência não tinham tido tempo de morrer. Existem algumas coisas, irmãos, em nome de Jesus, existem algumas coisas na nossa vida, que está na nossa vida para que a gente permaneça vivo. E alguém que quer permanecer vivo, ele tem que permanecer lutando. Aquela pessoa que diz assim, eu estou tão bem, estou vivendo tão bem, essa pessoa está morta. O diabo não me toca, o diabo passa por mim, eu sou tão poderoso que o diabo nem chega. Eu começo a dirigir em Campo Grande e todo carro vai saindo, e todo sinal vai ficando verde. Eu venho e digo, meu Senhor, essa pessoa está morta e tão fedida que as pessoas não querem chegar perto delas. Então, irmãos, o reino do Senhor é um reino em movimento. O reino do Senhor não é um reino parado, não. E talvez a situação que está passando é para você viver. Senão você morre. Morre. Morre, irmãos. E a gente fica pensando assim, que Deus coloque algum bagre na nossa vida, né, irmãos? Para que a gente pare de dormir e viver. Talvez o melhor momento da vida de muitos aqui foi aquele momento onde tinha um bagre querendo comê-los. Aí eles vinham para a igreja orar, levantavam cedo para orar, faziam TSD. Aí o bagre morreu. Ele disse, para que agora? Porque é assim que muitos estão vivendo dentro da própria igreja do Senhor Jesus. Deus, tira esse bagre. Deus, não, esse bagre está me ajudando, fazendo você permanecer vivo. Não foi isso que Paulo diz, o espinho que ele orou tantas vezes, Deus não tirou o espinho na carne dele? E aí sugere que ele era corintiano, né? Que ele era do PT, faz tanta coisa para ele, né? Mas, sugere até que Paulo era paranaense. Não, acho que não. Então, Paulo tinha um espinho na carne, Deus não tirou.
Sugere que Paulo era meio careca, igual eu, negão, né? De repente pode até ser. Mas Deus não tirou o espinho da carne dele. Deus não tirou aquele bagre da vida dele. E aquele bagre fazia ele orar, e orar, e orar, e orar. Então a questão de aceitar o convite de Deus, irmãos, ir em frente, não olhar para trás, e pegar a estratégia de Deus, de jogar a sua estratégia no chão, que a estratégia do seu não vai dar certo. Só a estratégia de Deus. Então o que eu posso de Deus, assim como o Gedeão, hoje, ele está convocando muita gente, dizendo, levanta-te para vencer. Né? Conquiste aquilo que é seu, aquilo que eu dei a você por direito. É isso que Deus está fazendo. É tipo alguém, né? A gente vê assim, lá em casa nós temos 2 estudantes, né? Estudam o dia todo e agora estão de férias, né? Quando estão estudando, levanta cedo, vai trabalhar, vai para o colégio, na faculdade. Mas é quando está de férias, né? Agora começa outra dor, né? Porque na realidade acabou o bagre, né? O bagre morreu, engordou, vai ter que Deus colocar outro bagre agora no segundo semestre. Que é trabalho, que é cumprir horário, precisa fazer isso. Né? Colocar bagre para acordar de manhã cedo. Então, nossa vida, irmãos, é uma vida dinâmica. Dinâmica. Mesmo que o inimigo está pegando o seu trigo, dê um jeito, né? Antecipa o inimigo, colha 30 dias antes. E continue a malhar lá, mas não reclame, porque o anjo do Senhor está observando você. O que está falando, né? O que está falando? Né? E se nós tivéssemos acesso ao relatório dos anjos, né, nós ficaríamos surpreendidos o que ele tem levado ao Senhor. Né? Ele vem do céu e vê a gente, manda um print para Deus lá. Deus, dá uma olhada o que estão fazendo aqui. Deus fala, não acredito, estão fazendo isso. É complicado, irmãos, que Deus tem misericórdia, né? Deus tem muita misericórdia da gente. Né? Deus tem muita misericórdia. Tem instrumentos que são bênçãos na mão de Deus, mas o diabo usa e se torna muito mais bênção na mão do diabo. Né? Então, a tal de tecnologia chamada WhatsApp tem sido um dos ídolos fortes na vida da igreja e de muitos líderes, né? Antigamente a gente até podia fazer assim, né? Hoje, o nosso dedo está aqui, né? Com uma velocidade tremenda, nem no inferno consegue pegar nossa mensagem tão rapidinho que é. O diabo tem entrado através do WhatsApp na nossa família, destruído nossas famílias. E a gente pergunta, que ídolo? Eu não tenho nenhuma foto lá do Lula de cueca em casa. São ídolos que estão entrando e acabando com a nossa família. A nossa geração. Né? Aí pergunta por que algumas coisas não acontecem. Eu digo, precisa responder só se Deus te manda. De repente Deus não mandou para você, que você não adicionou ele no WhatsApp. Falta você adicioná-lo no WhatsApp. Né? Depende, hoje à noite você manda um convite para Deus, eu quero adicionar seu no WhatsApp, fale comigo. E aí Deus vai falar com você a madrugada toda, o dia todo no WhatsApp. De repente é assim que a gente quer que Deus fale com a gente. Né? É só a gente adicionar Deus no WhatsApp que Deus vai falar com a gente. Né? Instagram, Face, tem tantas outras, né? Então é só adicionar o Senhor. E Deus vai falar com você, vai mandar foto, ó. Eu estou aqui no inferno, batendo na cabeça do diabo. O diabo que queria pegar você hoje, ó. Tipo, estou matando ele, manda você. Aí você vai assim, glória a Deus, aleluia. Dá 2, não sei como que essa mãozinha aqui significa. Eu acho que é amém. Aí você vai colocar um monte de amém assim, né? Você não recebeu Deus matando o seu inimigo, é porque você não adicionou Deus ainda. Mas adiciona Deus hoje, que Deus vai mostrar que inimigo que ele já matou. Ele vai mandar, tira uma foto aqui que eu vou mandar para o Júlio. Ele manda, olha o inimigo que está correndo atrás de você, eu matei ele, deu 2 tiros de 12. Aí você vai curtir, obrigado, né? Então muitos de nós Deus não está falando com a gente porque Deus não tem nosso endereço.
Ou de repente o endereço que tinha da gente, nós mudamos. Porque o endereço que tem com você é seu TSD. O endereço que tem de você é lá na sua cama, você orando. É esse endereço que tem em você. Mas aí ele vai lá e não encontra você. Você está em outro endereço. Você esqueceu de falar para ele que hoje Deus, que ele só pode falar com você através do WhatsApp. Esqueceu. Irmãos, eu fiquei impressionado essa semana em casa. A gente ficou 2 dias, Helena, sem sinal de WhatsApp. Irmãos, e a próxima vez eu vou deixar faltar comida, mas não o WhatsApp. Querida, é um desespero hoje. Vocês não, é só a nossa família, tá? É um desespero. Você chega no mercado, você não quer nem saber se tem promoção. Qual é a senha? Me perdoe, querido. As pessoas chegam na minha casa, é o WhatsApp. Cadê o pai? Não é o WhatsApp, está pegando sinal, vai ver quem que mandou mensagem para mim. Irmãos, é complicado. De repente eu estou falando asneira aqui, está sendo gravado, então eu estou falando asneira aqui. Porque hoje não estão preocupados se alguém vai roubar nosso carro. A preocupação nossa é se roubarem, se o ladrão deixa que a gente tira um selfie com ele, para poder mandar para a polícia, estão me roubando agora. A gente precisa disso. Como tem uma piada, né? Uma piada, que eu não sei contar piada, diz o cara chegou no funeral, né? Tá lá chegou no funeral, o cara está morto, lógico, e chega e pergunta assim, tem Wi-Fi aí? O cara fala assim, rapaz. O Guinaldo está lá preparando para pregar no velório, o Guinaldo gosta de pregar no velório. Aí chega o Giovanni para o Guinaldo e fala assim, Guinaldo, tem Wi-Fi aí? O Guinaldo fala assim, ô Giovanni, respeita o morto, rapaz. É tudo junto? Infelizmente, querido. Infelizmente. Nós recebemos uma família pastoral essa semana, um café da manhã, né? Nós fomos lá para o fundo, uma mesa maravilhosa, irmãos. Nós colocamos coisa que a gente não comia há muito tempo. Né? Compramos. Colocamos lá e chegou a família lá com 2 filhos. 3 meninos. Né? Cumprimenta o pastor. Cumprimenta o pastor. Qual a senha do WhatsApp? Tem WhatsApp? Eu falei, Jesus, né? Então, infelizmente, isso não chegou. Vai chegar na casa de vocês ainda, porque da minha já chegou. É complicado, irmãos. Eu estava lá em cima hoje, né? O Nando mandou no WhatsApp para mim, né? Tá pronto o almoço. Foi semana passada, não sei. Eu falei, até nisso já tá complicado. É bom? É bom, irmãos. Mas atrapalha. A gente vai comer alguma coisa, estou confessando, né? A gente vai comer alguma coisa, se tem 5 na mesa, 5 está falando com o WhatsApp. Tem mais de 40 pessoas com a gente numa mesa só. Por quê? 5 transforma em 40 pessoas. É complicado, né? Aí eu digo, é bênção? Sem dúvida alguma, o diabo tem usado. Não é, esquece, coitado do diabo. Não é o diabo, não. Então são questões assim complicadas, irmãos, né? Que tem acontecido. Deus tem misericórdia. Então foi 2 dias assim que falei, Deus, o Senhor tem que nos ajudar. Nos ajudar. Porque foi 2 dias terríveis, irmãos. Terrível. Né? Mas foi benção, porque o quintal foi limpo, a casa foi limpa, houve relacionamento, né? Só não houve relacionamento externo, mas interno houve relacionamento. Então é uma bênção. Então a minha oração realmente que entre um cara muito nervoso e bloqueie essas coisas. Porque está complicada a coisa, irmãos. Porque o relacionamento virtual tem complicado a vida de muitos pais, de muitos lares sendo destruídos por isso. Eu vi daquelas 3 crianças, né? Não é o caso dos nossos jovens aqui, ele nem usa o celular, né? Nem usa, graças a Deus por isso. Deve estar guardado lá debaixo da cadeira, mas não está usando agora não. Mas é complicado. Entendeu?
Então, nossos encontros aí, tem muitos... Seu irmão, no encontro lá, a gente pode usar o celular? Pode, aham. Ele é forte o celular? É forte, para a gente amassar cebola, alho com ele, né? Jogar no diabo, porque não tem outra situação. Então é complicado, querido. Complicado mesmo, né? Lembra o tempo da Xuxa? Lembra? Xuxa é o tempo do Aguinaldo ainda, né? É do seu tempo? É do meu tempo. Fica a Xuxa lá, Hilari, não sei o que é. Ficava lá sentado, punha as crianças para ver a Xuxa, né? Nós tivemos uma geração que muitas meninas teve filhos sem pais no Brasil. Uma geração da Xuxa. E agora nós temos uma geração do WhatsApp aí, vindo no mercado. Está aí. São famílias que não se conhecem dentro da própria casa. Isso é de Deus? Digo, a descoberta toda científica é de Deus, tecnológica é de Deus. Agora, cabe eu e você usar. Amém? A gente pode mandar mensagem para salvar a pessoa, podemos fazer. Né? Irmão, né, vem no culto hoje, Deus vai abençoar você, vamos embora, manda o WhatsApp. Aí é benéfico. Aí é benéfico, né? Mas, de repente, a gente faz aqui uma vigília do WhatsApp. Você acha, irmão? Né? Uma vigília. Uma vigília de WhatsApp aqui na igreja. Todo mundo traz o celular, e aí eu vou mandando aqui, eu pregando, mandando para os irmãos. Aí os irmãos mandam assim, eu mando aqui, os irmãos assim, glória a Deus, põe a mãozinha, fala, opa, tô abafando aqui, né? Entendeu? Aí eu mando uma palavra lá, né, irmão, não sei, tipo assim, Deus ama você, e você manda um monte de coração para mim, né? Fala, opa, tá agradando aqui, né? Mas é chato, né, não? É chato isso. É muito chato. É muito complicado. Né? Mas essa palavra não foi para vocês, irmão, foi para o tempo de Paulo. O tempo de Paulo ele usava muito o WhatsApp. Né? Não é para nós hoje, tá? Que Deus tenha misericórdia. Até brinco, esse dia brinquei acho, com o Giovanni, que o Giovanni também gosta do tereré e também de outras coisas. A gente olha o Face do jovem. Hoje, mano, jovem, alguém coloca lá assim, o culto foi maravilhoso. Rapaz, você não ouve nada, nem nada. Aí você coloca assim, vai ter coxinha na casa de quem? Aí todo mundo... Aí enche, né? Aí fala, meu Deus, tem misericórdia, né? Então a gente percebe realmente que diante disso que há um propósito. Há um propósito realmente. Que Deus nos abençoe poderosamente, né? Nosso líder, nosso grupo de líderes, né? Alguém colocou essa semana assim, precisamos estar juntos. Alguém escreveu, não, do discípulo, né? Precisamos estar juntos, vamos orar. Irmão, eu fiquei só quieto. Passou o dia todo para alguém à noite dizer assim, amém. Mas se a gente colocasse assim, querido, me dê uma resposta em 12 minutos, quero fazer um churrasco na minha casa hoje. Eu. Então a gente percebe como funciona a nossa vida através do WhatsApp. O WhatsApp a gente conhece muita gente, irmãos, pelo que se escreve, né? Se conhece entender. Que Deus tenha misericórdia e nos ajude, né? Então, indignação que gera unção, que produz convite, para que a gente convide Deus para entrar no nosso grupo de oração, para Deus cuidar da nossa vida em nome do Senhor Jesus. E também uma deixa, quando sair daqui, fica lá no pátio, pega o celular, mande para as pessoas que não estão aqui, ó, achei sua falta. Né? Você é querido, mano, faça isso em nome de Jesus. E a pessoa lá vai curtir, tenho certeza disso, e Deus vai curtir isso. Em nome de Jesus, tá? Talvez o diabo não curta isso, né? Mas Deus vai curtir isso, que está fazendo algo para a honra e glória do Senhor.